Bom, gente, complementando a nossa aula de ontem, né, sobre equações, eu vou trazer mais exemplos de equações, já que ontem a gente viu só exemplos simples, e para a gente poder resolver, né? Quais são esses outros exemplos que eu vou trazer? Bom, casos em que a incógnita aparece tanto no primeiro membro quanto no segundo membro, e casos em que a gente tem frações. E aí isso pode auxiliar vocês a fazer o exercício, enfim, né? Entender outras formas de fazer a equação. Bom, nesse caso aqui, em que a gente tem incógnita dos dois lados, na verdade é bem simples. Porque, como eu falei, né, a ideia é que a gente isole o x. Então, a gente sempre quer o x ali sozinho. Só que nesse caso, o x aparece duas vezes. Então, antes de eu isolar esse x, né, deixar só ele ali no final, eu quero separar, né? Então, eu vou ter que ter letra de um lado e número do outro. Por que eu teria que fazer isso? Porque aí, nesse caso, eu posso fazer as operações com as minhas letras e conseguir chegar no x isolado. E, do mesmo jeito, fazer com o número para poder auxiliar nesse processo. Então, ó, nesse caso aqui, o que é que eu faria? Eu tenho 2x desse lado e x desse lado. Então, eu teria que pegar esse meu x, que está aqui desse lado de cá, e jogar para cá. Só que, como nós vimos, sempre que eu mudo de lado da igualdade, eu altero a operação. Como aqui não tem nenhum sinal na frente dele, é uma operação de mais. Como eu troquei de lado, ele vai vir desse lado menos. E aí, como eu quero separar as letras dos números, então esse 4 que está aqui, ele vai ter que ir para lá também, né? Então, eu coloco a minha igualdade, que é o que separa as coisas. Se o meu 7 eu não mexi em nada, eu deixo ele do mesmo jeito. E aqui o mais 4 vai passar para lá, menos 4. Então, ó, até aí eu não fiz nada demais, né? Eu só reorganizei a equação. Só que reorganizada vai ser mais fácil de fazer, ó, vejam só. 2x menos x, a gente sabe que é x, porque aqui tem um na frente. E 7 menos 4, 3. Meu x está isolado, x igual a 3 é a resposta da minha equação, né? A resolução da minha equação. Deixa eu fazer um outro exemplo aqui, em que também, né, tem essa troca de sinal. Então, 3x mais 5 igual a 7x menos 1. Pronto. Então, ó, mesma coisinha. Eu quero letras de um lado, números do outro. Então, vou fazer 3x, 7x vem menos 7x. Estou reorganizando. Aqui vai ficar o menos 1, já está do lado de lá, e o mais 5 vai vir para cá. Troca a operação, menos 5. Então, ó, 3x menos 7x é menos 4x. Lembrando aí das operações com números inteiros, né? E menos 1 menos 5 é menos 6. Então, de novo, a gente tem aquele caso em que precisa deixar o x isolado. Eu tenho que tirar os números próximos dele. Aqui está multiplicando, vou passar para lá, dividindo, né? Então, eu vou ficar com x igual menos 6 dividido por menos 4. 6 dividido para 4 não é uma divisão exata, então a gente deixa na forma de fração. Como é um número negativo com negativo, isso dá positivo, né? Então, 6 sobre 4, que pode ser simplificado por 2, que é 3 sobre 2. Então, a ideia aqui, nesses casos, é só a gente manipular a equação para ficar de uma forma que a gente consiga isolar o x no final, né? Lembrando que sempre esse vai ser o nosso objetivo, quando a gente quer resolver uma equação. Bom, nesse outro caso aqui, em que é fração, inclusive eu peguei um caso do exercício de vocês, né? Então, quem não for assistir o vídeo vai perder essa resolução, né? Eu tô meio que entregando uma questão para vocês, uma letra, né, na verdade. Então, ó, com fração, na verdade, até que é simples, tá, gente? Simples assim. É algo que vocês já conhecem. Por quê? Vocês já trabalharam com soma e subtração de fração. E quando tinha soma e subtração de fração, tinha que fazer o quê? Quando os denominadores eram diferentes? Tirar MMC. Então, é isso que a gente vai fazer nas nossas equações em que tenham frações. E aí, nesse caso, ó, reparem que nos denominadores nunca vai ter x, tá? Porque aí já vai entrar em outro caso, que é fração algébrica, que vocês só vão ver muito depois, ano que vem e tal, no 8º ano. Então, assim, é só números na parte de baixo, né?
Só que aqui a gente tem o mesmo caso que teve nos outros exemplos, né? O nosso x, ele tá do outro lado. E aqui eu tenho x também. Então, vamos reorganizar essa equação para ela ficar letra e número, né? Separado pela igualdade. Então, o nosso x vem para cá, ele está positivo, ele vai vir negativo, né? 2x sobre 5, repito, menos x. E esse 12 sobre 7, que está somando, a gente vai passar para lá subtraindo. Menos 12 sobre 7, que é número, né? E aí, bom, a gente tem uma equação que tem frações, né? Aí, nesse caso, gente, a gente vai tirar MMC. Vocês vão ver como vai ficar tranquilinho. Por quê? Quando a gente tirar o MMC e ficar tudo igual, o denominador, a gente pode excluir esse denominador, ele vai sumir. Claro que assim, ó, só um detalhe, esse jeito que eu estou ensinando para vocês é uma das maneiras. Quem quiser pesquisar, porque tem várias outras formas de fazer equação com fração, pode ficar à vontade. Eu tento explicar para vocês a que eu acredito que fique mais simples. Porque quando a gente tira a fração, parece que é um alívio, né? Para os ombros da gente. Parece que é mais fácil de ver a conta. Então, eu quero ensinar um jeito para vocês de tirar a fração, beleza? Que é assim, ó. Aqui, como o nosso x não tem denominador, é 1, né? Então, a gente tira o MMC. O MMC de 5 e 7 é 35, tá? São dois números primos, é só multiplicar. 35. Então, eu vou transformar essa equação. Vai ficar tudo com denominador 35, né? Porque não é isso que a gente faz quando a gente faz operações com frações. Só que se eu mudar embaixo, eu tenho que mudar em cima, né? A matemática sempre tem esse equilíbrio. Então, 35 divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 35 dividido por 5 dá 7. 7 vezes 2x, 14x. 35 dividido por 1 dá 35, né? 35 vezes x, 35x. E 35 dividido por 7 dá 5. 5 vezes menos 12 dá menos 60. Aí, olha só que coisa linda. Não ficou com tudo 35? Então, eu posso, ó, dar tchau para esse denominador. Adiós. Então, a gente fica só com 14x menos 35x igual a menos 60. Tá, talvez os números não ficaram tão pequenos assim, né? Mas isso aqui não é muito melhor de fazer do que esse aqui de cima? Então, a ideia aqui é a gente sumir com a fração. Então, agora é só resolver, ó. 14 menos 35. Dá quanto? 14 para 20 dá 6. 6 com 15, 21. Então, menos 21x igual a menos 60. Então, ó, agora a gente passa o 21, que está multiplicando, menos 21, né? Está multiplicando, ele vai passar dividindo. A gente vai ficar com menos 60 dividido por menos 21, que é o mesmo caso daqui, ó. É uma divisão, não é exata. Mas como é menos com menos, dá positivo, né? Então, fica 60 sobre 21 positivo. Que, ó, pode ser simplificado. Se pode ser simplificado, a gente sempre simplifica, tá? Que é dividindo por 3. 60 dividido por 3 dá 20. 21 dividido por 3 dá 7. 20 sobre 7. Então, ó, dúvidas, como sempre, me procurem. Assistam esse vídeo quantas vezes for necessário para entender como é que eu fiz a continha, como é que você vai fazer, tá certo? Porque às vezes assistindo assim é fácil, né? Mas na hora de fazer é outra história. Então, enfim, pratiquem, façam os exercícios. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Não olhem a resposta do livro. Eu estou bem observando as respostas que vocês estão enviando, tá? Então, assim, só uma dica. Não peguem a resposta do livro. Até porque, às vezes, a resposta do livro está errada. Enfim, estou à disposição aí se precisarem tirar alguma dúvida do conteúdo ou da atividade. Semana que vem a gente vai seguir com outros tipos de equações.